Glória a Deus. Quero aqui nesta tarde cumprimentar a todos na paz do Senhor. Quero aqui também compartilhar junto com os irmãos uma rápida palavra do Senhor, qual o Senhor tem nos dado para estar compartilhando e mesmo refletindo na palavra do Senhor. A palavra é essa que encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, a qual tem por tema a marca de Cristo. Nós temos que ter esta marca também, os irmãos vão entender qual verdadeiramente são estas marcas. Está escrito no versículo 17 do capítulo 6, que desde agora ninguém me inquietes, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aqui é Paulo falando, através da palavra do Senhor, que ele carregava em seu corpo as marcas de Cristo. E nós também temos que carregar esta marca, porque a primeira marca a qual o Senhor vai falar conosco nesta tarde, vai falar sobre a marca do amor. A própria palavra do Senhor lá em João vai dizer assim: para o próprio Jesus, os seus verdadeiros discípulos são marcados pelo amor. Em João capítulo 13, versículo 35. Ele mesmo disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca que deve identificar o discípulo de Jesus Cristo é o amor. Esta marca a qual devemos nos identificar é o amor. Porque a palavra do Senhor também vai dizer, lá no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 por diante. A palavra vai falar que a terceira vez ao qual o Senhor Jesus, logo após ter ressuscitado, aparece a seus discípulos. E a palavra vai dizer que após eles ter jantado, ter comido ali, a palavra do Senhor vai dizer que ele começa a interrogar Pedro, disse, depois de terem jantado, disse a Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes outros? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ele e respondendo, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos. Muitos interrogam essa palavra, fala sobre a parte ao qual Pedro tem negado ao Senhor por 3 vezes. Mas o Senhor me deu uma interpretação da palavra do Senhor, a qual o Senhor nos inquietou e nos impulsionou a fazer a obra do Senhor ainda mais. Porque quando ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que a esses outros, ele estava dizendo, Pedro, se tu me ama, quando ele diz, apacenta os meus cordeirinhos, ele está dizendo, cuida da minha igreja, protege, porque isso é a marca que está nos identificando, se nós temos verdadeiramente esse amor, ao qual nós dissemos que temos, a marca de Cristo, nós temos que cuidar da igreja do Senhor. Eu, certa vez, pregando a palavra do Senhor, coloquei essa em 3 partes, ao qual eu dividi a igreja em 3 partes, porque a igreja se simboliza, é um corpo e o corpo só apenas um. São muitos membros, mas apenas um corpo. Eu separei essa igreja como uma parte do círculo de oração, a qual a primeira vez o Senhor pergunta a Pedro se ele a ama. Aí ele diz, fala para o círculo de oração e diz, traga aqueles que estão feridos para a casa do Senhor. E pela segunda vez ele pergunta, tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que... Ama-me. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse, apacenta as minhas ovelhas. Essa segunda parte eu coloquei como os obreiros da casa do Senhor. Porque as irmãs do círculo de oração, um membro da igreja do Senhor, ele traz aquele que estão feridos. Até mesmo dentro da casa do Senhor existem muitos que estão feridos. E nós precisamos cuidar, amar, proteger, porque foi isso que o Senhor quis dizer para Pedro. Então cuida, protege a minha igreja, os meus cordeirinhos. Nós como servos do Senhor temos que fazer isso, temos que levar isso, cuidar da igreja de Cristo, porque a igreja não é do pastor, a igreja não é de ninguém aqui, mas a igreja é do Senhor Jesus. E nós estamos aqui com uma responsabilidade de cuidar de uns dos outros. Isso que o Senhor falou para Pedro, então cuida, guarda a minha igreja. E eu coloquei, o círculo de oração traz aqueles que estão feridos, e os obreiros limpa as feridas daqueles que estão feridos. Porque vem muitos para a casa do Senhor machucado, ferido, e a nossa responsabilidade é essa, cuidar, limpar as feridas daqueles que vêm machucado para a casa do Senhor. E pela terceira vez o Senhor interroga Pedro, disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por
ter dito terceira vez, ama-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Eu coloco essa terceira parte, o pastor da casa do Senhor. Porque as irmãs têm que trazer aqueles que estão feridos. O obreiro tem a responsabilidade de limpar a ferida e o pastor de passar o óleo para curar a ferida. E nós, como membro da igreja do Senhor, que a igreja se torna assim um corpo só, nós temos essa responsabilidade de fazer a parte do círculo de oração, a parte dos obreiros e a parte do pastor, de trazer, de limpar e de curar as feridas daqueles que estão feridos neste mundo, a qual vai de mal a pior. Mas nós, como igreja do Senhor, temos a responsabilidade de cuidar, de proteger, de levar o bálsamo, que é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela transforma, ela liberta e cura aqueles que estão feridos. Isso é responsabilidade de cada um de nós, fazermos a obra do Senhor. É por isso que Paulo diz que ele carregava as marcas de Cristo. Porque Paulo, ele pregava a palavra, ele cuidava, ele protegia, ele fazia de tudo pela obra do Senhor. Tanto que morreu pela obra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor também nos continua falando lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Paulo afirma que o amor de Cristo nos constrange a amar os outros, nos constrange a fazer o bem a todos. Quando a palavra diz nos constrange, quer dizer, nos impulsiona, ela nos obriga a fazer isso. Porque amar é uma obrigação de cada um. Nós decidimos. Eu decido amar. Amar não é fácil, principalmente aqueles que te machucam, aqueles que te ferem. Mas eu, como servo do Senhor, você como serva do Senhor, tem que decidir amar. Porque foi assim que Paulo fez, Jesus fez. Quando estava aqui neste mundo pregando a palavra do Senhor. Porque é difícil fazer a obra, mas nós temos que decidir amar uns aos outros pela obra do Senhor. A segunda marca, qual a palavra do Senhor vai nos falar sobre a provação. Algo que a gente viu muito na vida de Jesus, porque Jesus veio, ele amou, evangelizou, fez a obra, mas também foi muito provado. E nós, como servos do Senhor, sabemos isso, que para fazer a obra somos provados todos os dias. A segunda marca de Cristo que Paulo nos traz era a marca da provação e da perseguição por amor do Evangelho de Cristo. Todos os homens chamados por Deus são provados para que possam ser aprovados e sofrem pela causa de Cristo. O verdadeiro servo do Senhor, que está nesta terra fazendo a obra do Senhor verdadeiramente como o Senhor quer, ele passa por prova e por perseguição. Mas isso não é para matar crente, não. É para aprovar aquele que é provado. E para nós sermos aprovados, hoje temos que passar por prova aqui nesta terra, para fazermos a obra do Senhor como verdadeiramente Ele quer. Eu vou abreviar um pouco aqui para que não venha estender muito este áudio. A terceira marca fala sobre a marca da mansidão. Aquele mesmo Paulo que prendia, perseguia e aprovava a morte de cristão, aprendeu com Jesus a ser manso. A gente vê bem a história de Paulo antes de se tornar o servo do Senhor, chamava Saulo. Ele perseguia, matava os cristãos. Mas a partir do momento ao qual ele passou a ser chamado de Paulo, a aceitar o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, a palavra do Senhor diz que ele passou por uma mudança. Aquele homem brabo passou a ser um homem humilde, manso, um homem que fazia a obra do Senhor. Porque nós, quando vivemos no mundo, nós somos diferentes, mas quando nós vivemos para servir ao Senhor, a nossa vida é transformada. É tanto que lá também no versículo do Evangelho de João, do capítulo 21, versículo 17, continua naquela parte a qual o Senhor interrogava Pedro. Lá no versículo 18 ele também diz: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde queria, mas quando já foste velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. É assim a nossa vida, irmãos.
Nós, quando vivíamos no mundo, andávamos e fazíamos o que queríamos. Mas hoje nós não temos essa liberdade, nós temos, porque Paulo mesmo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Quando ele diz isso, é que as coisas não são lícitas a fazer, nós podemos fazer tudo. Mas nós, como servo do Senhor, nem tudo nos convém fazer, porque a nossa vida é transformada. E nem tudo nós podemos fazer, porque antes nós andávamos como queríamos, mas hoje andamos conforme a vontade do Senhor Jesus. Ele é que manda em nossas vidas, porque nós temos que entender isso. Porque nós não mandamos mais em nós, mas Cristo é quem manda em nossas vidas. E temos que fazer aquilo que Ele quer, da vontade que Ele quer. Amém? A quarta marca também vai falar sobre a marca da humildade. Aquele mesmo tempestivo, Paulo, agora havia aprendido a ser humilde com o seu mestre querido, dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Veja só a humildade, irmãos. Porque antes, como ainda era chamado de Saulo, ele se achava conhecedor da palavra, conhecedor que achava que estava certo em tudo. Mas a parte do homem, realmente, não basta só levantar a mão e aceitar o Senhor como seu único Salvador, não. Nós temos que se converter verdadeiramente. E o crente, quando ele se converte, ele é dessa forma que Paulo fez. Ele disse: eu não sou digno. Humildade. Ele se achava menor do que os outros. Porque é isso que a palavra do Senhor faz em nossa vida. Ele transforma. Ele faz a mudança na minha e na tua vida. E nós não somos mais do que ninguém. Porque tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor. Ele achava que fazia a obra antes, mas verdadeiramente fazemos a obra quando aceitamos o Senhor e o que Ele quer para nossas vidas. E nós temos que ser humildes na presença do Senhor, reconhecendo Ele como o nosso único e suficiente Salvador, e que tudo seja para a honra e a glória do nome dEle. Amém. A quinta marca e última vai falar sobre a marca do perdão. O verdadeiro discípulo de Cristo traz consigo a marca do perdão. Uma das coisas que Jesus mais nos ensinou é perdoar. Mateus 6,14, versículo 15. Em Efésios 4,32, Paulo nos aconselhou dizendo: antes ser de uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O Senhor, o nosso Deus, Ele também veio e nos perdoou. Nós temos que perdoar uns aos outros, porque o Senhor nos perdoou através do seu Filho amado Jesus Cristo, que veio a este mundo, foi crucificado e morreu pelo meu e o teu pecado. Ele veio nos aconselhar novamente com o Senhor, nos reconciliar, como diz a palavra do Senhor. Porque nós andávamos afastados do Senhor, mas o próprio Deus mandou o seu único Filho, porque a palavra do Senhor vai dizer lá em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu único Filho, que viesse a esta terra, para morrer pelo meu e pelo teu pecado. Ele veio, se sacrificou pela minha vida e pela tua vida, para que hoje tenhamos esse direito de morar no céu de glória juntamente com Ele. Antes nós não tivemos esse direito, porque a palavra do Senhor vai dizer que o pecado nos separou de Deus. E só Jesus é que nos leva à presença dEle. Não adianta procurar outro caminho. O verdadeiro caminho é Jesus Cristo. É a palavra quem diz, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E através disso, quando a palavra vai dizer que Ele nos amou de uma tal maneira, é porque não há como contar, não há como medir, não há como falar do grande amor de Deus por nós. Não há como explicar, porque o amor de Deus por nós é grande. Mesmo sendo falhos e pecadores, o Senhor nos ama e nos escolheu. Não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu para que estejamos hoje servindo ao Senhor. E que esta palavra fique verdadeiramente no seu coração. Procure fazer a obra do Senhor, levar verdadeiramente as marcas de Cristo.
Porque assim o servo do Senhor Paulo, ele levou esta marca, mesmo que antes ele foi perseguidor, mas quando aceitou, ele passou a ser perseguido e fez a obra do Senhor conforme o Senhor queria. É tanto que ele diz em sua palavra, na palavra do Senhor, que ele diz que sede meus imitadores assim como eu fui de Cristo. Aí ele não se engrandeceu, mas ele engrandeceu ao nome do Senhor, porque Paulo verdadeiramente ele fez a obra. E nós temos que ser desta forma, fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus.